Olá, bom dia! Que bom ter você mais uma vez ligado no programa, mas principalmente sintonizado em Deus, buscando a Deus nesse momento em que nós vamos meditar na palavra do Senhor juntos, eu e você, e deixar que o Espírito Santo de Deus fale a minha mente, fale a sua mente, ao meu coração, fale ao seu coração. Como de costume, eu quero deixar aquele abraço bem caloroso aos aniversariantes, não apenas de hoje, sexta-feira, mas de toda a semana, sexta, sábado e domingo. O programa não vai ao ar durante o final de semana, então todos vocês que fazem aniversário hoje, sábado e domingo, sintam-se abraçados, sintam-se abençoados pelo Senhor Jesus, que vocês tenham um final de semana, um dia especial no Senhor, no dia que vocês completam mais um ano de vida. Que Deus seja bastante presente, que você possa realmente agradecer ao Senhor pelo dom da vida. E como é sexta-feira, nós queremos incentivar você a estar numa igreja evangélica durante essa semana, que você vá nos visitar ali na Igreja Batista da Capunga, no Parque Amorim, vá lá cultuar ao Senhor Jesus conosco, que você vá lá a cantar hinos ao Senhor, agradecer pelo que Deus tem feito na sua vida e deixar Deus falar ao seu coração através da palavra que vai ser lida e meditada em igreja, em comunhão. Portanto, planeje estar lá conosco, vai ser muito bom ter você lá e dar um abraço pessoal em você. Mas se você mora muito longe aqui de Recife, aqui do centro de Recife, lá da Capunga, planeje estar perto de uma igreja batista próximo da sua casa ou uma igreja evangélica próximo da sua casa. Se você quiser, você pode acompanhar o nosso culto pela Rádio Evangélica FM 100.7 ou mesmo, se você tiver um computador, tiver acesso à internet, você pode sintonizar no nosso site. O endereço do site está aparecendo na tela da televisão para você. Você pode sintonizar, nós transmitimos o nosso culto ao vivo também no site, transmissão ao vivo, real time. Então, que Deus te abençoe. O mais importante, planeje um tempo de Deus na sua vida durante esse final de semana. Use o domingo, dia do Senhor, para que Deus possa falar ao seu coração. E por falar em falar a Deus ao seu coração, eu gostaria de ler com você um texto muito conhecido no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do verso 49 ao verso 52. Jesus parou e disse: "Chame-no." E chamaram o cego. "Ânimo, levante-se, ele o está chamando." Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. "O que você quer que eu lhe faça?" perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: "Mestre, eu quero ver." "Vá," disse Jesus, "a sua fé o curou." Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Como eu disse, essa é uma história muito conhecida do Evangelho de Marcos. É a história do cego Bartimeu. Jesus ia passando pelo caminho e Bartimeu ficou sabendo que Jesus estava passando por ali e sabia da fama de Jesus, sabia do poder de Jesus de transformar vidas, de transformar a existência de cada pessoa, de fazer milagres, de curar feridas. Bartimeu soube que Jesus estava passando por ali e começou a gritar por Jesus. Clamava em alta voz o nome de Jesus, e clamava em alta voz o nome de Jesus. As pessoas falavam para Bartimeu: "Rapaz, fica quieto, deixa o mestre passar, não importune o mestre." Mas Bartimeu não se deu por vencido. Bartimeu continuava chamando por Jesus. Então Jesus, contrariando a tendência da multidão, contrariando a ideia geral, ele se volta e se importa com um cego sentado à beira do caminho. E a pergunta que Jesus faz, ela é muito significativa. É a pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje. O que queres que eu te faça? Existem várias perguntas de Deus por toda a Bíblia, por todos os testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, Deus fazendo essas perguntas para as pessoas, perguntas óbvias. Você encontra, por exemplo, Deus perguntando para Moisés: "Moisés, o que você tem na sua mão?" E Moisés responde: "Uma vara." Você encontra aquele aleijado no tanque de Betesda e Jesus pergunta para aquele aleijado: "O que queres que eu te faça?" "Eu quero andar, eu quero ser curado." Na realidade, Jesus pergunta: "Queres ser curado?" Porque ele já tinha falado que ele estava esperando há 35 anos ali para ser curado. Deus sempre faz essas perguntas para mim e para você. O que queres que eu te faça? O que é que você tem? Quando Deus faz essa pergunta para mim e para você,
É óbvio que Ele sabe o que nós queremos, porque Deus é onisciente. É óbvio que Ele sabe o que nós temos. Deus não precisa nos perguntar para saber o que é ou o que não é. Quando Deus nos faz essas perguntas, não é para o benefício de Deus, mas é para o meu benefício, é para o seu benefício. Deus quer tocar particularmente e pessoalmente na nossa vida. Deus não precisa que você diga para Ele o que você quer, o que você precisa, mas Ele quer desenvolver um relacionamento pessoal com você, para que você possa ter liberdade de falar com Ele, diretamente com Ele. E a única forma, como esse texto apresenta, que você tem para falar diretamente com Deus, não é através de santos, não é através de promessas, mas é através de Jesus. Jesus se apresenta para Bartimeu e pergunta: o que queres que eu te faça? E a resposta de Bartimeu, a mais óbvia possível: eu quero ver. E Jesus abençoa Bartimeu. Ele abençoa Bartimeu de forma que Bartimeu consegue ganhar visão, ele consegue ver, ele passa a enxergar. A vida dele, a existência dele passa a ser transformada a partir daquele momento. E Jesus, como sempre, ele cura as pessoas de forma gratuita, ele não exige nada. Ele não chegou para Bartimeu e falou: eu te curo se você me entregar dinheiro, eu te curo se você me ofertar alguma coisa, eu te curo se você abandonar alguma coisa. Jesus simplesmente ama a Bartimeu e entrega a bênção à vida de Bartimeu. O que mais impressiona nessa história é a resposta de Bartimeu. Bartimeu, ao ganhar visão, o texto diz que ele passa a seguir a Jesus. O texto diz que a vida dele é transformada de tal forma que o único caminho que faz sentido para a vida dele é seguir a Cristo, porque ele sabe que em seguindo a Jesus, ele está tendo comunhão pessoal com Deus. Essa é a reflexão que eu tenho para você hoje, que eu quero que você esteja orando nesse momento comigo. O que é que você quer que Deus faça por você? E o que é que você vai fazer quando Deus abençoar você? Entregue a sua vida para Jesus. Decida segui-lo em recebendo a bênção do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor, o Senhor sabe o que vai no coração e na mente de cada pessoa que assiste a esse programa nesse momento. O Senhor sabe, Senhor, qual é a visão que precisa ser restaurada, qual é a cura que precisa ser aplicada, qual é a vida que precisa ser transformada. Senhor, ouve as orações dessas pessoas que creem em Ti, que o Senhor tem poder para atuar na vida delas. Mas, acima de tudo, Senhor, dá-nos um coração disposto a Te seguir. Dá-nos um coração como o de Bartimeu, de, em sendo abençoado por Ti, Senhor, seguir-Te por toda a nossa vida, porque não há outro lugar melhor para estar que não seja na Tua presença. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor nos abençoa e nos convida a Te seguir. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.